E olha só, judiciário expulsa deputado mais bem votado das últimas eleições do Brasil. Isso mesmo, está expulsa do Brasil, teve que fugir para não ser preso e nós vamos mostrar isso aqui agora. Olha só que absurdo. E para variar, é de direita, né? É claro, eles não querem nenhuma concorrência de direita no Brasil e estão fazendo perseguição, assim como aconteceu com Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Agora você vai ver esse parlamentar que foi o mais bem votado das últimas eleições federais em 2022 e que eles não querem que ele disputa em 2026, mas agora, pessoal, olha que absurdo que fizeram. Estamos pensando o que mais eles podem fazer, porque já estamos vivendo num estado de ditadura nesse país, onde não podemos falar nada. Veja que lástima, pessoal. O judiciário conseguiu calar mais uma grande voz brasileira, mas isso não vai ficar assim não, porque vai ter volta. Olha só o que vai trazer aqui o deputado Gustavo Gayer sobre essa situação que acabou de acontecer hoje e o que o judiciário está planejando para o povo brasileiro. Se isso acontecer, realmente é o fim da picada. Confira essa matéria aqui, já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Mais uma vez, um absurdo nesse país. O que eles querem mesmo é colocar a mão em Jair Bolsonaro, mas antes eles vão pegando um por um da direita e agora o que aconteceu passou de todos os limites. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Muita calma nessa hora, Gustavo. Hoje a gente sabe que gravar um vídeo e verbalizar a sua indignação do Brasil é mais perigoso para a nossa democracia do que matar, estuprar, assassinar, traficar. Mas hoje meu coração transborda de tristeza e de indignação. A deputada federal mais votada nas eleições de 2022 se viu obrigada, por causa dessa perseguição do nosso judiciário, a fugir do Brasil e ir para um outro país, uma outra nação, para que ela possa continuar falando e lutando pela nossa democracia. Vocês sabem, eu estou falando da Carla Zambelli. Mas antes de falar dela, quero te mostrar a lista aqui, ó, dos 50 parlamentares mais votados, dos 50 deputados federais mais votados. Terceiro lugar, Carla Zambelli. Quarto lugar, Eduardo Bolsonaro. Coincidentemente, os dois são de direita, os dois, obviamente, apoiam o Bolsonaro, e os dois se veem numa situação onde, para continuar lutando pela nossa democracia, eles tiveram que fugir do Brasil. Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, denunciando as atrocidades e os crimes cometidos por parte do nosso judiciário. E a ditadura que virou isso daqui. A Carla Zambelli, como foi uma pessoa extremamente proativa, errou algumas vezes, mas acertou na maioria das vezes, se viu condenada por porte ilegal de armas, sendo que ela tem o porte de armas, e condenada por um trabalho com um hacker que não tem uma evidência qualquer, a não ser a delação do hacker. Essa parte é curioso. Basicamente não teve nem direito à defesa, né? Cheio de nulidades no processo. Escancarada a perseguição dessas duas pessoas. E a Carla Zambelli se viu obrigada a ir embora do Brasil e gravou esse vídeo que eu compartilho com vocês. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. Carla Zambelli, gente, ela teve quase 1 milhão de votos. A mulher mais votada.
Nos últimos 2 anos, ela se viu numa situação, porque ela sabia da perseguição, que ela parou de falar. Uma pessoa que era tão verbal, falava tanto, lutava tanto, e ela foi ficando cada vez mais encolhida, porque falavam para ela que se ela ficasse quietinha, se ela ficasse calada, ela seria poupada. Esse sistema não poupa ninguém. O que acontece é que ela iria ser presa, a mulher mais votada. Gente, olha a loucura, olha a loucura! Dos 4 mais votados do Brasil, 3 são de direita, diga-se de passagem. Dos 4 mais votados do Brasil, 2 pessoas têm que fugir. Somando as 2 pessoas, são 1.700.000 votos, tendo que fugir do Brasil. E aí vai o STF agora e quer mudar uma interpretação das redes sociais para anular isso aqui. Não vão prender o Nicolas, não. Eles querem calar o Nicolas. Completamente. Onde isso vai parar? Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, 37 deputados federais respondendo processo no STF por palavras, por suas falas, por suas opiniões. E querem usar essas listas, essas opiniões, para caçar e prender deputado. Por corrupção, ninguém está sendo preso. O Janones, gente, o Janones está andando por aí tranquilamente. Roubou e admitiu. Que loucura é essa? E se reclamar do STF, antidemocrático, inquérito, Polícia Federal na sua casa. Puta que pariu! A Carla Zambelli não merece isso que está acontecendo com ela. Ela teve que deixar aqui um filho de 18 anos, a mãe, a família dela inteira. Ela foi sozinha para lá. Qual o crime ela cometeu? Ela roubou? Ela desviou a emenda? Não. Ficou indignada com o processo que foi feito a eleição em 2022? Ficou. Um hacker sem vergonha para diminuir a pena dele foi lá e jogou o nome dela num negócio que ela não tinha nada a ver. Pronto, vamos condenar ela. A decisão de Carla Zambelli mostra ao mundo que a mulher mais votada do Brasil em 2022 deixa o país por conta de uma perseguição, nítida perseguição. O filho do presidente Bolsonaro deixa o Brasil e decide não retornar também em função de perseguição. Que recado o Brasil manda para o mundo hoje, senador? O recado, o mundo sabe que o Brasil vive uma ditadura, o mundo já sabe, cruel, sanguinária. Esses 15 anos de Zambelli, 15 anos, 5 anos foi dado porque ela sacou uma arma. Qual o problema? De um cara que a provocou e cuspiu no rosto dela. Ela sacou uma arma e não é arma ilegal, não. Carla tem porte de arma. Carla sabe atirar. Carla é treinada. E ela toma 5 anos porque foi encontrada com uma arma que era ilegal. Que arma ilegal, Supremo? Pelo amor de Deus, vocês são malucos? Vocês são doidos? Ela tem porte de arma. E tudo isso é narrativa de comunismo dentro de uma ditadura. Desarmar a sociedade. E ela foi desarmada como se tivesse com uma arma ilegal. Ela não fez nada de ilegal. Todo mundo sabe da armação que foi feita. Ela sacou a arma atrás de um carro porque ouviu um estampido. Ela ouviu um estampido. E agora 10 anos por causa do Delgatti. O Delgatti, ele fez isso. O Delgatti é um santo. Não, o Delgatti fez outras coisas. O Delgatti ficou nadando lá dentro dessa inviolável urna eletrônica, como disse o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Barroso, que é inviolável, ninguém consegue entrar naquilo, ninguém consegue... Tudo mentira isso, porque nós sabemos que vocês tiraram um condenado da cadeia e colocaram ele na presidência da República, porque Lula nunca ganhou eleição no Brasil. Então, o mundo sabe, e o mundo, nós esperamos que o mundo nos ajude. O Trump sabe, a USAID, comandada pelo Elon Musk, que descobriu tudo isso, e o senhor Barroso foi obrigado rapidamente, quando ele viu que o circo vai pegar fogo, ele disse que foi lá 3 vezes atrás dos políticos dos Estados Unidos, ou seja, dos democratas, que é o PT do Brasil, é o PT dos Estados Unidos, os democratas, que ele foi lá pedir ajuda. Houve intervenção no processo eleitoral para tirar Jair Bolsonaro. E agora eles não querem Jair Bolsonaro no pleito de 2016. O senhor Gonet, com aquela peça que ele escreveu, realmente é uma peça. É uma peça para dar risada, porque eu encontro do nada com coisa nenhuma, vendendo a sua própria história, se é que ele tem uma boa história, que eu nem conheço. Eu sei que está lá na formação do IDP,
desse instituto, dessa faculdade de Jair, do ministro... Do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, está lá, na formação lá, o documental, quem assina é Gunê, Gilmar Mendes e Dino. Estão todos no mesmo lugar agora. Veja aí os respiradores. 47 milhões do povo do Nordeste, comandado por Rui Costa, por Flávio Dino e por Wellington, que tem suas esposas agora nos tribunais de conta. E agora o julgamento desse rombo, pasmem os senhores, está na mão de Flávio Dino. Então, todo mundo que roubou esse dinheiro, que foi comprado numa loja de maconha, que vende produtos extraídos da cannabis, que nunca tratou, não tem nada a ver com respiradores, com essa tecnologia, esse dinheiro desapareceu. E agora quem vai julgar é Flávio Dino. Sabe quem vai ser culpado disso? Quem vai ser culpado disso? Ninguém. Sabe quem que vai ser preso por isso? Ninguém. Sabe esses 47 milhões dessas prefeituras? Não vai voltar nunca. Então, olhem que país que nós estamos vivendo. E aí o que me dá raiva, que me dá ódio, é de ver senadores calados. Sentam ali e ficam assistindo a sessão, olhando por nada. Olhando para o horizonte. Sem levantar a voz, sem abrir a boca. Aqueles que são da esquerda, que estão lá comendo, roendo o osso junto com o Lula, tudo bem. Eles são de esquerda, Randolph, o Jacques Wagner, e os outros mais da esquerda, Elisiane Gama, seja lá quem for, o seu próprio Pacheco, que se elegeu com o voto da direita na esquerda, lá em Minas Gerais, para poder tirar a Dilma. O povo da direita elegeu esse cidadão que se jogou no colo da Lula. Bom, esses aí tudo bem, mas pessoas... profissionais liberais, fazendeiros, plantadores de café, plantadores de algodão, de plantadores de soja, que exporta, homens do agronegócio, que estão lá votando no Lula, quando ele acolhe para dentro do governo uma organização criminosa chamada MST, que aterroriza o país, pelo amor de Deus, e vê gente calada, e depois vem, bate nas costas da gente e diz, não, você me representa, você falou tudo que eu gostaria de falar, mas eu não quero criar caso com esse pessoal, que esse pessoal é capaz de caçar o mandato. Ora, qual é o mandato que presta, que vale com alguém calado? Exato. Com um mudo calado, vestido num terno com um bottom aqui? Para que serve essa porcaria? Para que serve essa porcaria? Se você não tem coragem de abrir a boca para defender o Brasil dessa gente, desse assalto, sabe? Um país violento, onde o cidadão está desarmado, o bandido está armado, e se o bandido é pego, se o bandido comete um crime na audiência de custódia, ele vai para a rua, onde o ministro da Justiça bate palma para bandido, onde se foge de presídio de segurança máxima, e o ministro da Justiça diz que tem que humanizar os pequenos crimes. Que desgraça é essa, pelo amor de Deus? Que país é esse, pelo amor de Deus? Para que existe esse Senado? Para que existe essa Câmara? Para nada! Para nada! Isso é peso morto nas costas do Brasil. Então, meu amigo, nós temos uma chance em 26. Eleger senadores, homens e mulheres, que não tenha medo desse coluio, que não tenha medo desses abutres de capa preta, que ameaça, que pune, que tortura. Esse Alexandre de Moraes, esse bebê reborn do Supremo, ele é a vítima de tudo. Ele é o delegado, ele é o Ministério Público, ele é o juiz e ele ameaça. Viu a ameaça que ele fez ao Cid? Vivemos numa ditadura, numa ameaça. A ameaça que o Flávio Dino faz nas suas falas, as mentiras de Barroso. Então nós vivemos num país onde não houve eleição, não se ganhou, se tomou. E todos os assaltantes do Brasil, as empresas que assaltaram o Brasil, de Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão, estão de volta aos irmãos Joesley. Um deles, Joesley,
está dizendo que está pensando em ser candidato a presidente da República. Além de ser dono de tudo, o maior fornecedor de proteína do mundo, esse cidadão será dono do Brasil. Ele será o dono do Brasil, juntamente com a China. Olha onde nós estamos vivendo. Ou a gente grita, parabéns, Carla, estou torcendo e orando por você. Você não merece nada disso que impuseram sobre você, mas você é uma mulher de garra. Eles estão fazendo isso com mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, que votaram em você, fora aqueles de São Paulo, de outros estados, que confiam em você, na sua garra, na sua luta. Ora, você fez muito mais pelo Brasil do que centenas e centenas que aí estão na vida pública, fazendo fortuna, surrupiando a nação. Nós estamos com você, Carla. O que tiver que ocorrer com você, nós estaremos juntos de você. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Então, assim, isso me revolta, Pitoli. Isso me angustia, me revolta, sabe? Em cada dia cresce em mim um sentimento maior, sabe? De que eu preciso cumprir essa missão que Deus me deu sem medo, que eu nunca tive, mas a cada dia eu tenho menos para enfrentar esse tipo de gente que hoje comanda as instâncias, as instituições e as nossas estatais, que não dão um pingo de lucro, muito pelo contrário, estão levando seus funcionários ao sofrimento, à bancarrota, ver um correio destruído, funcionários destruídos, patrocinando show de Gilberto Gil. Cara, é coisa demais. Chega a doer. Agora, falando do INSS, senador, o que me preocupa é que nós temos um governo que sinaliza querer pagar até 31 de dezembro 30% do que foi roubado de aposentados e pensionistas. Ao mesmo tempo, já dizem que os desvios, né, esse roubo começou lá em 2008, ou seja, envolvendo muita gente ao longo desses últimos 17 anos. O senhor acredita que, de fato, por conta disso, a CPMI pode ficar comprometida e a gente deixe de apurar de fato quem roubou os aposentados, senador? Eu tenho dificuldade agora de entender. Eles estão trabalhando para não ter instalação. Já passou para o dia 17 de junho, já devia ter sido instalado. Porque, veja, o presidente do Senado, quantos aposentados tem naquele pequeno e pobre estado onde ele vive? Já devia ter muito mais. Por que não foi instalado ainda? Para resolver esse problema? Esse dinheiro certamente está em paraísos fiscais. Esse dinheiro foi levado em malas por esses assaltantes do dinheiro público. Aviões do Brasil, aviões da FAB, voaram sem nenhum tripulante, com um tripulante apenas, recheado de malas. Qual o interesse? Como é que eles vão defender? O careca do INSS, a Polícia Federal já confiscou centenas de carros de luxo dele, inclusive carros em nome de esposas de ministros do TCU. E já se dá conta a Polícia Federal que tem dezenas de senadores e dezenas de deputados federais que estão envolvidos porque recebiam mensalmente mesadas de dinheiro roubado de aposentado. Olha, pelo amor de Deus, que se revele o nome desses senadores, que se revele o nome desses deputados, desses canalhas, que não fazem vida pública para poder servir o povo, mas para poder surrupiar, para poder subtrair do suor do trabalhador, que trabalha a vida inteira, tendo seus descontos, para poder garantir na sua aposentadoria parte daquilo que foi o seu salário, para poder viver uma vida pelo menos tranquila, que lhe dê condições de comprar pelo menos remédio. Então, agora que se descobriram que a Polícia Federal afirma que tem deputados federais e senadores envolvidos, imagino que nós teremos mais dificuldades. Mas eu espero em Deus que essa CPMI seja instalada. Ora, se esse governo, conforme entrevista do senador Randolph, que não tem compromisso nenhum em falar a verdade, em seguida desmentir aquilo que ele mentiu, dizendo que é verdade, ele não tem essa dificuldade, como ele fez no discurso, quando ele fez, na época
da sabatina de Alexandre de Moraes, de quem ele hoje é muito amigo. Ele disse que isso começou em 2019. Ô, Randolph, pelo amor de Deus, com essa cara de pau, não começou em 2019, no governo Jair Bolsonaro. Isso começou muito antes. Começou em 2011. O início foi em 2008, mas avassalou-se em 2011, quando Paulo Bernardo, ex-marido de Gleisi Hoffmann, era ministro da Previdência, e ele foi preso exatamente porque fez empréstimo consignado com os aposentados do INSS, sem que houvesse qualquer autorização por parte dos aposentados. Eles estavam surrupiando milhões, e Paulo Bernardo, de maneira vergonhosa, foi descoberto, saiu algemado, foi preso em 2011, Paulo Bernardo, roubando os velhinhos da Previdência. Nada disso aconteceu no governo Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Isso começou bem lá atrás, deu um upgrade no governo Lula, Bolsonaro percebeu isso, meteu uma medida provisória que o PT votou contra, para poder impedir esse tipo de roubo que acontece nos dias de hoje. E nos últimos 2 anos do governo Lula, na verdade, eles roubaram bilhões dos nossos aposentados. Como é que eles vão devolver isso? Essa conversa de que vai devolver é outra mentira. É outra mentira, eles são especialistas em mentira. Ora, o primeiro homem do Lupe, o homem que sabe tudo, o secretário executivo, o Lupe foi afastado porque o Lupe cometeu um crime, mas virou ministro o homem que era o braço direito dele, que sabia de tudo. Ora, tem muita falcatrua por trás de tudo isso. E alguém tem que levantar a voz, um homem, uma mulher, aqui ou ali, você aí no seu microfone, nós aqui, levantar a voz sem medo dessa canalhada. Aí eu pergunto a você, cadê o Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes, cadê as 48 horas? Gilmar Mendes, cadê as 48 horas? Carmen Lúcia, cadê as 48 horas? Para Lupe se explicar. Sabe quem é Lupe, pessoal? Lupe é exatamente aquele personagem, presidente nacional do PDT, que foi lá, denunciou Jair Bolsonaro, pedindo a inexigibilidade de Jair Bolsonaro. Ele foi ministro também do Trabalho. Não se criou no governo ministro do Trabalho tanto sindicato como se criou na administração do Lupe, enquanto foi ministro. Não se criou tanto sindicato quando Jacques Wagner também foi ministro do Trabalho. Então veja, para que esses sindicatos? Para que tanto sindicato? Tudo que se inventa no Brasil tem sindicato. Sindicato de manicure, sindicato de pipoqueiro, sindicato, tudo isso, porque havia a cobrança do imposto sindical. Com o Temer, o grande avanço da reforma tributária no governo Temer foi exatamente acabar com a contribuição sindical, a contribuição obrigatória, que ninguém mais tem essa obrigação, e aí esvaziou os sindicatos, eles ficaram sem sangue, ficaram nanicos, porque eles eram alimentados com a contribuição sindical obrigatória, esses monstros enormes que iam para a rua para poder dar sustentação a Lula, ao PT e aos governos do PT. Quando o Temer fez isso, e a outra coisa boa foi a litigância de má-fé, os tribunais, você botava um cara para trabalhar para você, depois de 6 meses ele saía, arrumava um advogado, entrava no Ministério do Trabalho, ele quase que tomava tudo seu com apenas 6 meses ali. Então essa litigância de má-fé feita no governo Temer, na reforma trabalhista, isso acabou, porque o cara, se não conseguisse provar documentalmente, ele era obrigado a pagar 50% daquilo que ele estava pedindo. Então, isso é velho, isso não é de hoje. Paulo Bernardo, ex-esposa da Gleisi Hoffmann, senhor Lindbergh, o senhor que já depois pedindo prisão de Eduardo Bolsonaro, porque ele foi lá fora dizer que nós estamos vivendo numa ditadura. É a mesma equipe que vocês fizeram viajar o mundo com dinheiro público
A viagem era para denunciar ao mundo que Lula, um preso político, Lula livre, preso político coisa nenhuma, um sujeito que assaltou o Brasil, que comandou uma quadrilha, que foi preso por lavagem de dinheiro, por peculato. Então, nós estamos diante de tudo isso. Olhar para esse cenário é pedir para desistir. Olhar para esse cenário é jogar a toalha. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para cumprir missão. E missão é missão. A minha eu vou cumprir e vou cumprir falando, denunciando, porque comigo só se eles me matarem. Pois é, Brasil, é uma situação mesmo lastimável, porque como que você pode ter o presidente, o ex-presidente do Brasil sendo perseguido, julgado, podendo ser preso a qualquer momento só porque se reuniu com embaixadores, porque subiu num carro de som? Aí nós temos ainda, né, o filho dele, que foi um dos mais bem votados na maior cidade do país, que é São Paulo, Eduardo Bolsonaro, está ali exilado nos Estados Unidos. E agora, a mulher mais bem votada do Brasil das últimas eleições como deputada federal, Carla Zambelli, teve que fugir do Brasil para não ser presa. Tudo isso por um crime de quê? Perseguição de opinião política. Não podemos ter mais vontade, não podemos ter mais palavra e nem voz nesse país. E é claro que eles vão fazer de tudo para, até as eleições do ano que vem, prender mais alguns. Estão calando vozes. Se você pegar ali a lista dos 10 deputados mais bem votados em 2022, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, agora Carla Zambelli já foi também. Nós temos ainda um outro que foi cassado de forma totalmente aleatória, Deltan Dallagnol, ali por Curitiba, teve mais de 300 mil votos, foi cassado, não pôde exercer o seu mandato. E tem uma coisa, todos eles são de direita. Olha só que coisa, você não vê um deputado, um senador, um parlamentar de esquerda sendo cassado, perseguido pelo judiciário. Isso não acontece. É uma coincidência muito grande, né? E agora esse absurdo aí também do INSS que o senador Magno Malta está falando, estão pensando se vão pagar os aposentados e pensionistas. Eles deviam tomar vergonha na cara, porque foi roubado, já era para ter sido devolvido há muito tempo. Tem velhinhos precisando desse dinheiro aí que vão morrer sem nem ver a cor desse dinheiro. Mas o que eles querem é perpetuar no poder. O que o Lula quer, o que o PT quer é perpetuar no poder. Porém, o Lula não é eterno, já vai fazer 80 anos. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários o que o PT deve arrumar? Me fala aí, o que o PT vai arrumar depois que o Lula partir dessa para outra melhor? Vai entrar o Haddad, a Gleisi Hoffmann? Vai entrar aí o Guilherme Boulos? Porque realmente, pessoal, já passou de todos os limites. Agora essa situação aí da Carla Zambelli. Olha só, pessoal. Como que pode uma coisa dessa? A pessoa ter que sair fugindo, mais um fugitivo. Já não bastava os youtubers, os jornalistas, Eduardo Bolsonaro e outros mais, até mesmo o pessoal do 8 de janeiro, né? Muitos estão pela América do Sul aí, vagando, porque estão fugitivos. Por quê? Perseguição política. Quando que nós íamos imaginar que isso ia acontecer em 2025, justamente no Brasil, fosse acontecer esse tipo de coisa, uma perseguição desse tipo, e as coisas devem piorar para 2026, porque eles não querem concorrência, não pode ter o contraditório, tem que ser somente o que eles querem. E aí, pessoal, é por isso que quando a gente traz matérias aqui, por exemplo, falando da ajuda que vem lá de fora, dos Estados Unidos, muitos, né, ficam rindo, falando, poxa, isso não vai acontecer, isso vai acabar em pizza. Pois é, mas o próprio Lula, presidente Lula, falou com a boca dele que é um absurdo os Estados Unidos sancionar Alexandre de Moraes. Eles já estão com medo do que pode vir a acontecer, porque sabem que existe a realidade, sim, existe realmente uma possibilidade dessa sanção vir e isso vai prejudicar ministros do Supremo. E eles estão arrumando a casinha ali justamente para a reeleição de Lula em 2026. Mas a direita vai vir forte, eu tenho certeza disso, que esses julgamentos aí de Jair Bolsonaro, essas penas, essas condenações serão revertidas. Se o Lula estava preso na cadeia, cumpriu, ficou mais de 500 dias lá, saiu, se tornou presidente, está aí hoje aí desgovernando esse país, por que não Jair Bolsonaro, que não cometeu crime nenhum, que foi o melhor presidente dos últimos, pelo menos 30, 40 anos que tivemos nesse país, por que não ele pode voltar? Eu acredito que sim. E aí, pessoal, a direita voltando em 2026,
Nós podemos ter, por exemplo, a anistia, né? Anistia dos presos políticos ali do 8 de janeiro. E aí sim, Carla Zambelli volta para o Brasil, Eduardo Bolsonaro, os jornalistas que estão ali, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Constantino e vários outros que estão ali fugitivos nos Estados Unidos. Por exemplo, tem uma juíza, né? A juíza Ludmila Grillo, aquela mesmo que trabalhava ali em Curitiba, no sul do país ali, peitou Alexandre de Moraes e teve que fugir também, porque contra ele não pode falar nada. E aí, pessoal, o que nós estamos pedindo aqui? Para que você pegue o link desse vídeo aqui, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Sabe por quê? Porque a voz que nós temos é essa aqui. Então, se você não nos ajudar, como que nós chegaremos a mais pessoas? E você vai estar fazendo um benefício para você mesmo. Se você não quer viver num país como a Venezuela, então nos ajude a divulgar esse vídeo aqui, nos ajude, pega o link, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, porque olha o que aconteceu. A Carla Zambelli passou por um processo, não teve nem sequer pouca chance de defesa, né? Foi por causa de uma delação ali, de um depoimento de um hacker, ela foi condenada e aí, claro, né, pessoal, chegou nas últimas consequências, ela teve que sair fora do Brasil. Até eu também faria a mesma coisa, ainda mais tendo cidadania europeia. Por quê? O que não dá é para baixar a cabeça para esse sistema aí. Isso aí nós não vamos aceitar, tá bom? Se inscreva no canal, pessoal. Estamos chegando a 500 mil inscritos, patriotas conservadores e que vamos mudar esse país. Se inscreva aqui no canal, dá um like e tamo junto.